Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 1. Todos abriram, amém? A palavra do Senhor diz assim: como se foram multiplicando dos homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu estou para derramar água em dilúvio sobre toda a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares com vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, te louvar porque tu és um Deus de poder na terra, te louvar porque tu és o Deus que fala através da tua palavra, te louvar porque tu és o Deus que manifesta a tua glória. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor amado, ter uma direção tua nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, que o Senhor faça milagres na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Nós queremos, Pai, que o Senhor opere de uma forma tremenda, e nós queremos, Pai, sair daqui saltitando de alegria, porque o Senhor vai alegrar o nosso coração. O Senhor vai nos levantar. O Senhor vai fazer milagres na nossa vida. O Senhor vai operar em nós de forma poderosa, porque nós te damos liberdade. Ao Senhor e ao teu Espírito Santo para operar. E me usa, Senhor, nessa noite como boca do Senhor para falar nesse lugar. Que não seja eu, seja o teu Espírito Santo, e que a graça do Senhor venha sobre a minha vida, porque eu preciso do Senhor nessa noite. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E eu quero que o Senhor fale com a tua igreja. E eu quero sair daqui tocada. E quero que a tua igreja também saia. E quero que a tua glória se manifeste neste lugar. Eu quero que todas as vozes humanas se calem, só o Senhor fale. E eu quero te pedir, traga cativamente de Cristo cada vida aqui em nome de Jesus. Eu proíbo toda ação do inimigo, toda a fúria de Satanás, está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que o Senhor esteja operando, Pai,
E que a glória do Senhor invada cada mente, cada coração. Ninguém vai se dispersar nessa noite, porque o Senhor é Deus. E o Senhor vai manifestar a tua glória. Em nome de Jesus. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração eu coloco aí diante do teu altar. Porque só o Senhor é digno de receber. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Gênesis 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu quero dizer para você o seguinte, em primeiro lugar, eu quero falar para você, que esse projeto, na verdade, começou lá no Éden. O Senhor, Ele projetou a família lá no Éden. Esse projeto foi feito lá. Foi lá que tudo começou, o Senhor deu início lá. Foi lá que o Senhor decidiu fazer o homem. Foi lá que o Senhor viu. Porque o Senhor sempre vê todas as coisas. E Ele viu o homem. E Ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como que, estando adiante dele, indo com ele. Foi exatamente assim que o Senhor falou, fez. Ele fez por quê? Porque Ele resolveu constituir a família na terra. Mas nós também sabemos que Satanás, ele se levanta para destruir todo o projeto do Senhor. Tudo aquilo que Deus faz, o inimigo se levanta para destruir. E o projeto do Senhor, que é a família, o inimigo se levantou para destruir lá no Éden. Lá no Éden, ele se levantou para destruir a família. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas eu sei que existe um Deus que projetou a tua família. Existe um Deus que projetou a tua família. E eu quero dizer para você que Ele ama a tua família. Eu quero dizer que Satanás, ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Porque quem manda é Deus. E quando Deus projeta, não tem ninguém que faça o projeto dele voltar atrás. Olha, veja bem o que a palavra do Senhor diz aqui. No versículo 5 ele diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. E o que nós temos visto hoje em dia? É só bondade que permeia toda a terra, não é, gente? Nós não vemos nenhuma maldade na terra que nós vivemos. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo num tempo de uma verdadeira Babilônia. Nós estamos vivendo numa verdadeira Babilônia, eu quero dizer para vocês. Se vocês têm assistido jornais, se vocês têm visto tudo o que tem acontecido nessa terra, eu quero dizer para você que você vai chegar à conclusão que nós vivemos numa verdadeira Babilônia. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Meu Deus! Ela está corrompida e ela está cheia de violência. Nada mudou. Esse texto que eu acabei de ler agora é um texto atual. É um texto que basta você olhar para a rede de comunicação que você vai ver o que tem acontecido. E eu quero dizer para você que isso aí tudo é obra de Satanás. Porque ele se levantou para destruir a tua casa, ele se levantou para destruir a tua vida, ele se levantou para destruir a tua família, ele se levantou para destruir tudo que diz respeito a você. Porque ele veio para isso. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que ele não dorme, não. Ele não dorme, não, ele trabalha. E ele trabalha com muito afinco. Por isso que nós olhamos e estamos vendo famílias sendo destruídas. Satanás, ele entra através de drogas. Satanás, ele entra através de um monte de coisas. Ele entra e ele está entrando dentro das igrejas também. Satanás, ele tem entrado também dentro das igrejas. Eu quero dizer para você. Tá? Porque ele não respeita ninguém. O Espírito Santo respeita. Mas ele não respeita ninguém. E quando ele entra dentro da tua casa, da tua vida, da tua família, ele entra para destruir tudo. Mas o Senhor, ele vê todas as coisas.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau desígnio do seu coração. Então se arrependeu Deus de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Você já pensou? O Senhor aqui, ele nos mostra, eu quero mostrar para você um Deus pessoal. O Senhor, ele nos é apresentado aqui como um Deus pessoal. Aquele Deus que olha, que vê e que sente. Deus, ele tem emoções. Ele tem sentimentos. Ele sente tristeza. Você já imaginou um Deus que sente tristeza? Eu quero dizer para você que esse pesou no coração significa que Deus se entristeceu de ver a situação da humanidade. O homem que ele havia o homem que ele havia criado. O homem que havia sido criado para ser bênção na terra. O homem que ele havia criado para andar de acordo com a vontade dele. O homem que ele havia criado para que não desse um passo sem a autorização dele. Foi esse Deus que criou o homem. E ele criou o homem para ter intimidade com ele. Mas da mesma forma que nós vemos aqui, que Deus olhou e viu, e só conseguiu ver maldade, ele continua olhando para essa humanidade caída, e ele continua vendo maldade também. Nada mudou. Nada mudou. E aí ele diz assim, esse Deus, em um momento, ele é misericórdia, ele é longânimo, mas ele é juízo, e nesse momento ele resolve entrar então com o juízo dele. Sabe quando que ele resolve entrar com o juízo dele? Quando ele diz assim, disse o Senhor, depois de haver tudo, de ter sentido tristeza, de ter se arrependido de ter feito o homem, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Você acha que ele havia se arrependido de fazer os animais? Não. Mas ele estava tão triste com a situação do homem que ele resolveu dar cabo de tudo. Ele resolveu acabar com tudo. Ele resolveu tomar essa decisão. E ele falou, farei desaparecer tudo. Mas daí, ele diz o seguinte, porém. Esse porém mudou todas as coisas. Esse porém foi o ponto crucial de Deus. Foi o ponto crucial da minha vida e da tua. Esse porém, que diz assim, porém Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, você também está achando graça diante do Senhor? Quando Deus olhou do céu e resolveu dar cabo de tudo, Ele só preservou uma família, sabe por quê? Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele resolveu se aliançar com o homem. Ele resolveu instituir a célula máter da sociedade, que é a família. E Ele não permite que Satanás destrua a família. Ele não permite porque é plano e propósito dEle. O plano e o propósito dEle é preservar a família. Ele achou uma única família. Achou graça diante dEle. E por causa desse homem, que eu acho interessante quando ele diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Sabe por quê? Porque todos os seus contemporâneos estavam corrompidos. Mas ele conseguiu ser íntegro e reto. E o Senhor procura homens e mulheres que são íntegros e retos diante dele. Ele procura homens e mulheres para preservar a família. Ele procura homens e mulheres. Sabe por quê? Porque a intenção de Deus não é destruir. A intenção do Senhor é construir. E graças a Deus que Ele encontrou um homem. Um homem entre os seus contemporâneos que era íntegro e reto. E ele diz algo tremendo, ele diz assim, Noé andava com Deus. Ele não era Deus, ele andava com Deus.
Ele andava com o Senhor. Noé conhecia o Senhor. Noé foi deixando Deus penetrar no seu coração e fazer morada. Noé foi amando a presença do Senhor e resolveu então não se contaminar. Então, pastora, Noé não falava com ninguém, Noé virou um eremita, Noé ficou afastado de todo mundo. Não, muito pelo contrário. Noé não se contaminou, mas ele viveu no meio de um povo corrompido, sem se contaminar, porque ele andava com Deus. E quantos de nós temos andado com Deus de fato, de verdade? Quantos de nós têm dependido de Deus e sabe quem é Deus, hein? Fala para mim. Com convicção plena. Ele andava com Deus, isso fez toda a diferença. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Noé resolveu andar com Deus. Você está aqui hoje porque ele resolveu tomar a decisão, meu irmão e minha irmã, de andar com o Senhor. E ele andou com Deus. E ele desenvolveu uma intimidade com Deus. E ele desejou desenvolver essa intimidade em todo o tempo. Ele resolveu desenvolver essa intimidade. Uma intimidade gostosa. Uma intimidade que levou Deus a não destruir toda a humanidade, porque lá no Éden, ele havia dito que ele não iria destruir a sua criação. Tanto é que ele coloca a sua criação na terra. Ele coloca a sua criação na terra. E nós vemos, por causa desse homem, nós estamos aqui sentados hoje na igreja, ouvindo essa palavra do Senhor. Por causa desse homem, todas as famílias da terra foram preservadas. O Senhor resolveu preservar. E da mesma forma que ele resolveu preservar todas as famílias, ele resolveu também preservar todos os animais. Todos. E o mais interessante é que Deus foi tão longânimo com aquele povo, que a arca demorou 120 anos para ser construída. Não foi 120 dias, foram 120 anos. Sabe por quê? Porque Deus queria dar chance de Noé pregar para aquele povo, de Noé testemunhar para aquele povo, para que aquele povo pudesse ter um testemunho vivo e eficaz de um homem de Deus que andava com Deus. E eu quero dizer para você que quando Noé disse que iria construir a arca, ninguém acreditou. Sabe por quê? Porque não chovia. Quando Noé falou assim, olha que ou vocês se arrependem, vocês mudam de vida, vocês realmente saibam que existe um Deus na terra e que esse Deus vai trazer juízo sobre vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês não mudarem de vida, o Senhor vai entrar com juízo na sua vida. Sabe, eles riam, porque Deus vai realmente acabar com vocês, acabar com esse mundo, acabar com tudo através de água. Agora imagine, nunca você viu chuva na vida, meu irmão. Aí chega um homem de idade já avançada e começa a pregar para você e construir uma arca. Imagine o tanto que ele não foi insultado, gozado, o tanto que as pessoas não falavam que ele era um louco, pirado, tinha que hibernar. Quantas pessoas não falaram isso de Noé? E ele fazendo a arca e ele pregando. E ele fazendo a arca e ele pregando. Eu quero dizer para você que a arca é enorme, hein? A arca de Noé, meu filho, era uma barcaça do tamanho colossal. Você não tem ideia. Você não tem a mínima ideia. A sua capacidade de carga correspondente era de mais de 300 vagões. Só para você ter uma ideia. E foi colocado dentro desse barco, desse navio, foi colocado dentro desse monumento, mais de 7.000 animais. Mais ou menos 7.000 animais, imagine o tamanho dessa barcaça. E Noé construindo, e Noé pregando, e Noé falando, e Noé realmente, sabe, fazendo aquilo para que ele foi chamado para fazer. E o povo zombando, e o povo não acreditando, nunca choveu. Como é que era regada a terra? Era uma brisa que vinha sobre a terra e regava todas as coisas. Agora chega um senhor lá e fala assim, ó, Deus vai mandar a chuva, hein? Vai ser um dilúvio, água que não acaba mais. Ninguém acreditou. 120 anos de pregação e ninguém acreditou.
Mas mesmo ninguém tendo acreditado, o Senhor resolveu preservar a família. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Satanás ele pode se levantar contra a tua família, mas nenhuma unha vai ficar. Se você for um homem e uma mulher de Deus, eu quero dizer para você que ele pode cirandar, sapatear, ele pode fazer o que ele quiser, mas o Senhor vai salvar um por um, porque ele é Deus. E a palavra dele se cumpre na terra. Não cai um tio ou um i daquilo que Deus já falou nessa terra e tem falado, não vai cair. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele está repreendido da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu quero dizer para você que Satanás, ele pode ter levantado para te matar, matar teus filhos, matar você, matar quem ele quiser, mas ele não vai tocar porque o Senhor não vai permitir. Eu não aceito isso, ninguém aceita isso, e Deus não aceita isso, e Satanás ele é um derrotado na vida do cristão, de fato, de verdade. Ele é derrotado. E eu quero dizer, meu irmão, que é pela fé que você vai alcançar Canaã do Senhor. É pela fé que você vai ver Deus. É pela fé que você vai ver seu filho, sua filha, sua casa, suas finanças. Você vai ver tudo que diz respeito à tua vida se transformando em bênção. Eu quero dizer isso para você, é pela tua fé. É pela tua fé. Você acha que Noé construiu aquele barco por quê? Porque ele creu naquilo que Deus falou. E eu achei interessante uma fala do pastor Roberto lá no Vale. Ele disse assim, que os milagres são para aqueles que creem. Os milagres são para aqueles que creem. E os testemunhos para os incrédulos. Tem gente que ouve muitos testemunhos, mas não consegue acreditar de fato que Deus pode fazer. Fez na vida do irmão, fez na vida do outro, mas na minha não faz. Fez na vida do fulano, fez na vida do ciclano, mas na minha não faz. Ele só ouve testemunho. A fé dele não alcança. E eu quero te dizer, meu irmão, não seja incrédulo, mas seja crente. Seja cristão. Deixa Deus fazer o milagre que quer na tua vida. Tenha fé que Ele vai entrar na tua causa, no teu problema, na tua situação, e Ele vai operar. E eu quero dizer para você que aquilo que Ele já determinou para você, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, eu quero dizer que o que Ele determinou vai acontecer. Porque quando Ele determinou levantar uma família na terra, Ele cercou essa família. Ele não permitiu que Satanás destruísse o projeto dele. E eu quero te dizer que Ele não vai permitir que Satanás destrua o projeto que Ele tem na tua vida, na tua casa e na tua família. Viu? E você pode nem acreditar nisso, mas vai acontecer. E Ele vai mostrar para você, porque Ele é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor da nossa casa. Ele é Senhor da nossa família. Nós não sabemos de nada, mas Ele sabe todas as coisas. Ele vai entrar, meu irmão e minha irmã, e Ele vai libertar, e Ele vai curar, e Ele vai operar, e Ele vai restaurar, e Ele vai restituir, e Satanás vai ser envergonhado em nome de Jesus. Porque Ele está aqui, nesse lugar. E Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele fez tudo da forma como Deus determinou. Nós vimos que Noé fez todas as coisas. Nós vimos que Noé, ele cumpriu o mandato de Deus cabalmente. E muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos a cumprir o mandato do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus, Ele faz o milagre. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Aí Ele diz assim, o Senhor: porque eu estou para derramar a água em dilúvio sobre toda a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança.
Entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem todo o poder. Que Deus, Ele é soberano. Ele fez um pacto com você. Ele fez um pacto com a tua casa. Ele fez um pacto com a tua família. Quem não tem um irmão, um cunhado, um sobrinho, um parente que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Quem não tem, eu quero dizer para você que o clamor de muito povo de Deus hoje é pelos seus familiares, é por aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Porque o tempo está próximo, o Senhor está voltando, e o Senhor vai operar e vai fazer milagres. O Senhor vai manifestar a glória dEle. O Senhor vai liberar a bênção dEle. O Senhor vai fazer a obra, meu irmão e minha irmã. Deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus fazer o milagre. Porque essa aliança já foi feita com você. Essa aliança já foi feita. Você só precisa ser nessa terra íntegro, reto, e temer ao Senhor, e andar com Ele, andar com Ele, andar com Ele. A palavra de ordem é você andar com Deus, é você deixar Deus operar, é você deixar o seu eu, o seu ego, a vontade do homem, a vontade da carne, e deixar Deus fazer. Deus te enche. Deus nessa noite quer te encher. Deus nessa noite quer te curar. Deus nessa noite quer te libertar. Deus nessa noite quer te abençoar, meu irmão. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus manifestar a glória dEle. Fique tranquilo e olhe para mim. Lá Deus está cuidando. E o inimigo está ali para ouvir o que Deus tem para falar. Ele vai sair depois. Deixa ele aí. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus, Ele é soberano. Porque Deus, Ele é poderoso. Porque Deus é o Deus de Israel, o sol da justiça. E porque Ele se levantou para te dar vitória. E Ele vai dar vitória a você. E eu quero que você saia daqui nessa noite, crendo nessa palavra. E essa restituição, meu irmão e minha irmã, vai acontecer na tua casa, na tua vida e na tua família. Amém? E ele ainda diz aqui: leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, porque ser-te-á por alimento para ti e para eles. Deus se preocupa com o teu sustento. Deus se preocupa com as tuas finanças. Deus se preocupa com o teu bem-estar. Deus, Ele não quer que falte nada a você. E Ele não vai permitir que falte nada, meu irmão e minha irmã. Ele não vai permitir, porque Ele é Deus. E você ainda vai glorificar o Senhor de uma forma poderosa. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que falou conosco nessa noite. Muito obrigada pelo privilégio, Pai, de ouvir o Senhor, de aprender do Senhor, de ver a Tua glória, de ver o Teu fogo, de ver a Tua cura e a Tua libertação. Saber que Tu és um Deus que o Senhor já envolveu os Teus filhos. Houve um momento, Senhor, que o Senhor fez um barco para proteger e salvar uma família. E o Senhor continua envolvendo as famílias com a Tua mão de poder. E o Senhor continua da mesma forma que o Senhor livrou Noé. O Senhor continua nos livrando. O Senhor continua conosco, porque nós resolvemos convidá-lo para fazer parte do nosso barco, para entrar no nosso barco. Noé entrou num barco que o Senhor pediu para ele construir, e ali ele foi protegido. E o Senhor, hoje o Senhor entra no nosso barco, Pai.
e nos dá toda a segurança que nós necessitamos. E nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome. E nós queremos declarar a vitória do Senhor e o fogo do Senhor neste lugar. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigada pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui. Obrigada pelas lutas, pelas pelejas que eles têm enfrentado, que eu tenho certeza, Deus, que nesse barco o Senhor está, o Senhor nunca deixou de estar dentro desse barco. E eu quero declarar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã a vitória do Senhor. E obrigada porque todos os Teus planos e os Teus propósitos nas nossas vidas não são frustrados. Aquilo que o Senhor determinou vai acontecer na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, porque é o Senhor que guerreia, Pai, as nossas guerras e peleja, Senhor, as nossas pelejas. E nós temos descansado no Senhor, e nós temos visto a Tua glória. Em nome de Jesus, mostra-nos a Tua glória. Nós queremos ver a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, opera as Tuas maravilhas. Obrigada pelo Teu poder. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela liberação dos Teus anjos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a vida financeira do Teu povo. Prospera o Teu povo em todas as áreas. E manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós Te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço no teu irmão que está do teu lado. Declara vitória na vida dele, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.